Isso não acontece, lógico, com todos os pacientes. Alguns pacientes, a grande maioria, vai ter uma redução progressiva dos valores das transaminases. Aqui é um outro paciente. Esse paciente é meu paciente de pênfigo foliáceo, que estava tendo o quê? Uma dificuldade de diminuição da corticoterapia sistêmica quando eu resolvi introduzir dapsona. Eu introduzi a dapsona e 21 dias depois ele apresentou esse quadro exantemático, acompanhado de um edema facial, que é outra característica clínica da DRESS, além do que? Além dos aumentos das enzimas hepáticas e uma linfocitose atípica, outros dos critérios da DRESS que fecharam o diagnóstico de DRESS. Na evolução, esse paciente, o que ele apresentou? Ele apresenta até hoje um quadro quer dizer, já está em resolução, uma tiroidite de Hashimoto, mas ele ficou com esse hipotiroidismo que evoluiu até a atualidade. Então, a DRESS, além de ter todos esses acometimentos sistêmicos, pode ocorrer dos doentes evoluírem com doenças autoimunes. Quais são as doenças autoimunes mais frequentes? São as tiroidites, que pode ser tanto de Hashimoto como doença de Graves. Outras doenças autoimunes também podem acontecer, como lúpus eritematoso e artrite reumatoide. Células plasmocitoides e linfócitos T reguladores parecem estar implicados no desenvolvimento dessa autoimunidade pós-DRESS. E é importante a gente ter consciência, porque a latência de aparecimento da DRESS pode ser de meses a anos. Então, essa investigação, os doentes que tiveram DRESS, eles precisam ser acompanhados a médio e longo prazo. Aqui é uma outra paciente que eu vou mostrar, que já internou no nosso serviço com diagnóstico de eritrodermia. A gente pode ver que era uma eritrodermia. Algumas vezes na DRESS, nos membros inferiores, a gente vê lesões purpúricas. E aqui só para mostrar para vocês, ela teve um AVC, um acidente vascular cerebral, em março de 2016, ao qual foi introduzido anticonvulsivantes aromáticos. Ela chegou ao nosso serviço em 9 de 2016, do qual apenas 2 dos anticonvulsivantes aromáticos tinham sido suspensos, porém o fenobarbital estava mantido. Aí ela desenvolveu, felizmente ela desenvolveu só um quadro cutâneo grave, que era uma eritrodermia, porém a função hepática, o acometimento não foi tão grave. Então, nós fizemos a hipótese diagnóstica de DRESS, foram retirados todos os anticonvulsivantes aromáticos pela possibilidade de cruzarem entre si, foi tocado por ácido valproico, mas algumas vezes o ácido valproico também é hepatotóxico, então ele pode dar alteração hepática. Então, a melhor droga encontrada para ela foi o topiramate. E foi introduzida uma corticoterapia sistêmica associada à corticoterapia tópica. Ela recebeu alta, e aí nós podemos ver as alterações das enzimas hepáticas. Ela tinha um quadro mais importante de colestase do que, na verdade, de toxicidade do hepatócito. E ela evoluiu, e aqui é a eosinofilia. Mas do ponto de vista hepático não foi grave. Porém, um mês depois ela teve que ser reinternada por piora da eritrodermia, que só veio se resolver em 8 meses após a internação, do mês de setembro. Então ela ficou mais de um ano com quadro de eritrodermia devido à erupção medicamentosa. Nessa paciente, nós fizemos uma pesquisa do herpes vírus e ela foi positiva, o herpes vírus 6, tanto no sangue quanto na pele, e nós fizemos a introdução do ganciclovir endovenoso. Acho que não dá para a gente dizer se realmente foi o ganciclovir
que ajudou na melhora do quadro cutâneo. Isso não existem estudos na DRES que confirmem que a introdução do antiviral possa melhorar o prognóstico da doença, né? Então, aqui ela melhorada. E aqui, para mostrar para vocês, não existe na literatura um tratamento, sim, que você possa dizer que é um tratamento ouro para tratar a DRES. Esse é um único trabalho que mostra um protocolo que mostra que, se você não tiver gravidade, você pode tratar a DRES até com corticoterapia tópica na pele. Porém, se você começar a ter um quadro sistêmico de maior gravidade, que seria, por exemplo, o aumento das enzimas hepáticas em maior de 5 vezes, você já deve introduzir uma corticoterapia sistêmica. Se essa gravidade for maior ainda, como insuficiência hepática, insuficiência renal, essa medicação pode associar associada à imunoglobulina endovenosa. E, por fim, se for mais gravidade com associação com ativação viral, você pode introduzir o glanciclovir ou o valganciclovir. Aqui, como evoluíram os nossos doentes, né? A maioria respondeu bem ao tratamento com corticoterapia sistêmica. Nós tivemos um óbito, que foi dessa paciente que fazia um tratamento para tuberculose e ela fazia esquema HIP. Ela teve uma insuficiência hepática aguda, fulminante, com nível de bilirrubina de 14, né? As transaminases maiores de 3.000. A gente pode ver que a linfocitose atípica dela era alta, mais de 6.000, né? E ela foi para uma hepatite fulminante com transplante hepático, mas infelizmente ela veio a óbito. E por fim, acho que faltou um diapositivo, o último. Bom, mas eu posso falar. A única coisa assim que eu gostaria de ressaltar é que alguns estudos mais recentes têm mostrado o estudo histopatológico da DRES. A gente não se preocupa tanto, né, em fazer diagnóstico histopatológico da DRES, porque a gente acho que pensa que é um quadro meio inespecífico. Mas, na verdade, os trabalhos mais modernos têm mostrado que a DRES tem um quadro histológico que ele é variável, ele pode ter desde espongiose, uma dermatite de interface com apoptose semelhante ao eritema polimorfo e até quadros perivasculares de hemorragia. Isso pode estar relacionado ao que a doutora Bolonha falou, que algumas vezes na DRES você vê pústula, algumas vezes na DRES você vê bolha, né? Então ela tem esse quadro clínico histológico que pode apresentar essa variação de padrão clínico histopatológico. E que os estudos modernos têm tentado fazer é, através desse histológico, prever um sinal de gravidade de órgãos internos. Então, quem teria apoptose teria comprometimento sistêmico mais grave e você teria que intervir de uma forma mais agressiva. Era isso, obrigada pela atenção.